Olá, hoje eu quero falar com você sobre compulsão alimentar, o que é, e também vou te dar 3 dicas para te ajudar a sair da compulsão alimentar, se isso for o seu caso. Então vamos entender o que é compulsão alimentar. Eu sou Thaisa Lacativa, terapeuta especialista em emagrecimento. Também quero citar para vocês o que algumas clientes fizeram para sair da compulsão alimentar, então fica comigo nesse vídeo que você vai entender tudo sobre esse assunto, ok? Compulsão alimentar é caracterizado quando a pessoa come um volume de comida exagerado, quando ela perde literalmente o controle diante da comida, quando o relacionamento dela com a comida passa a ser mais emocional do que fisiológico. Geralmente a pessoa, para ser diagnosticada com compulsão alimentar, ela come exageradamente de 2 ou mais vezes durante a semana. Então, se ela tem esse episódio de comer de forma exagerada mais de 2 vezes durante a semana, já pode ser desencadeada e já pode ser diagnosticado como compulsão alimentar. Está completamente relacionado a fatores psicológicos, que é ver a comida como uma fonte de prazer e não só para alimentar o corpo físico. Então, sim, é preciso tratar a compulsão alimentar, ok? Então, eu vou te explicar um caso de uma cliente que ela chegou para mim, ela comia uma pizza inteira sozinha, ela morava sozinha, na verdade ela mora sozinha, e ela chegou a relatar que comia uma pizza inteira sozinha. Os iogurtes, aquele iogurte de 1 litro, quando ela pegava para tomar, era 1 litro do iogurte. Então, a pessoa ela perde o controle com a quantidade, ela não tem noção da quantidade, ela vai comendo de forma ali rápida, exagerada. É como se ela quisesse tampar algum vazio emocional, alguma angústia, frustração, ansiedade, alguma geralmente mais relacionada a sentimentos desconfortáveis, mas tem pessoas que relatam também quando estão muito felizes ou quando acontecem coisas boas na vida, também descontam na comida e também acaba sendo de forma exagerada. Então são pessoas que não conseguem lidar com a comida de uma forma de nutrir apenas o corpo físico mesmo. É uma fome emocional, é uma fome, não é uma fome na verdade, né? Come mesmo sem ter fome, come mesmo se estiver saciada e come grandes quantidades. Então, se a gente observar, geralmente, assim, em churrascos que vão o dia inteiro, a pessoa com compulsão alimentar, ela fica ali beliscando, comendo, beliscando, comendo, bebendo, beliscando o dia todo, tá? Então, é diferente de uma pessoa que fica ali bebendo, que gosta de beber a cerveja dela e acaba bebendo grandes quantidades de cerveja. A compulsão alimentar, ela tá mais relacionada com a comida, apesar de estudos falarem que o alcoolismo e a compulsão alimentar são vícios muito semelhantes, né? Porém, o vício do alcoolismo, a pessoa é incentivada a parar de beber e aí ela trabalha o parar de beber. E a comida não, a pessoa tem que aprender a ter uma nova relação com a comida, porque ela vai ter acesso à comida. E os doces, os carboidratos, os açúcares, eles estão aí espalhados, né? Então, nós temos livre acesso para comer um doce a qualquer hora do dia, em qualquer momento. Isso não é proibido nem nada. Então a gente precisa realmente ensinar. Eu, no caso, nos meus programas de emagrecimento, eu ensino as pessoas a ter uma nova relação com a comida, né? Para que ela consiga comer de forma... Elas falam mesmo de que é controlada, né? Então, por exemplo, tinha uma cliente que a gente descobriu que ela comia muito por causa do perfeccionismo dela. Então, dentro do programa de ansiedade que eu trabalho, a gente vai descobrir quais são os gatilhos que levam para a comida e existe ferramentas para isso, existe testes para isso, que a gente consegue ver quais são qual o grau de ansiedade que a pessoa está e o que está fazendo essa ansiedade ficar ativa. Então, no caso dessa cliente que eu vou ensinar para você, que eu vou falar para você, foi o perfeccionismo. Ela é uma pessoa muito perfeccionista, só que nos dias de hoje, no nosso trabalho, a gente tem muitas atividades para fazer, a gente tem muito para entregar e não dá muitas vezes tempo de ser muito perfeita, de olhar para os pequenos detalhes. É uma pessoa que sempre teve elogios no trabalho, ela sempre entregou mais do que era cobrado dela, então ela sempre teve bons resultados, mas ela se cobrava muito, ela tinha que fazer mais, ela tinha que ser perfeita.
né? Depois eu vou fazer outros vídeos que eu vou explicar sobre o perfeccionismo, mas geralmente a pessoa que ela quer alcançar o perfeccionismo, ela é porque ela acha que as pessoas só vão gostar dela se ela for perfeita. Então, tem muito disso, tem muito fundo emocional aí na ansiedade, na compulsão alimentar. Então, trabalhando isso, trabalhando para diminuir a ansiedade, trabalhando para ter controle maior sobre o perfeccionismo, ela conseguiu ter maior controle diante da comida e aí, consequentemente, ela conseguiu entender o que estava tirando ela do foco e do emagrecimento, né? Os alimentos que estavam contribuindo para que ela não emagrecesse, até para ganhar peso. Melhorou muito a compulsão alimentar, então de 3 episódios na semana, mais ou menos, ela tem um eventual a cada 15 dias, então diminuiu muito a compulsão alimentar, porque como a compulsão está associada a fatores emocionais, nós mulheres somos nós seres humanos, né, somos seres emocionais. Eu falo as mulheres porque a gente tem mais alterações hormonais, então a gente tem mais... O nosso humor muda, nossas emoções mudam ao longo do nosso mês, na TPM, na menstruação, menopausa, enfim. E problemas a gente tem todos os dias para resolver, mas a forma como a gente lida com os nossos problemas e a forma como a gente lida com a comida, não associando eu estar ansiosa, eu estar frustrada, eu estar angustiada com a comida, então isso ajuda muito já a emagrecer. Então eu tenho uma cliente que ela descontava tudo no refrigerante. Ela tomava 2 litros de refrigerante por dia. É um absurdo de açúcar, 2 litros de refrigerante, né? Ela estava se envenenando aos poucos. E pelo fato dela, só o que ela fez, ela parou de beber o refrigerante, começou a ter uma alimentação mais saudável, ela já conseguiu emagrecer 20 quilos. Então foi uma coisa foi uma conquista muito grande. Ela ainda está na jornada aí do emagrecimento, mas a saúde dela melhorou, a disposição, os elogios que as pessoas dão, as roupas ficando largas, né? Porque já estavam perdendo roupa, porque já estava ganhando mais peso. E fora tudo, até o financeiro, de você não gastar tanto dinheiro assim com comidas caras, né? Com comida que não vai te nutrir nem te saciar, não vai te deixar levar para a vida que você quer e ainda gastar muito dinheiro com isso. E aí eu tenho casos de várias outras pessoas. Na última encontro que a gente teve uma cliente que ela já conseguiu eliminar 40 quilos, que ela falou que os problemas do dia a dia, eles acontecem da mesma forma, mas a forma como ela lida com os problemas e não descontar na comida foi o que fez a virada de chave para ela. Então, existe sim uma forma de você vencer a compulsão alimentar olhando para o que te leva a comer descompensadamente, descontroladamente, a não ter um bom relacionamento com a comida nessas horas. E aí vai a primeira dica. A dica número 1 é saber quais são os gatilhos que te levam a comer compulsivo, a comer exagerado, a comer uma grande quantidade. Então, sempre vai ter algum gatilho. E ficar presente para isso, ficar consciente para isso, saber o que acontece. Será que é um dia de trabalho exaustivo que você teve, ou um trabalho que você precisa entregar e aquilo está te deixando bastante descontrolada em relação a comida? Ou é uma pessoa que é extremamente controladora, porque pessoas muito controladoras também têm muita ansiedade, e aí em algum lugar você precisa descontrolar, você precisa descontar, né? E acaba descontando na comida, essa falta de esse controle que você precisa ter para controlar tudo e todos. E aí a válvula de escape pode estar sendo na comida, que também a pessoa controladora, ela tende a ser mais ansiosa, ela tende a ter mais ansiedade. Então isso também pode estar acontecendo. Então, entender qual é o gatilho que te está despertando para a crise de compulsão alimentar é o primeiro passo, né? De repente eu já tive cliente também que estava extremamente insatisfeita com o trabalho atual e estava indo para comida quase todos os dias, como uma válvula de escape. Então, tem como resolver isso? Tem como você olhar de uma outra forma o seu trabalho, né? Então, existe sim técnicas que vão te ajudar. Não precisa ir lá, pedir demissão e ficar desempregado. Não, vamos olhar com outra forma, que de repente você está achando que é o trabalho e nem é o trabalho.
ela está descontando ali no trabalho algumas angústias que acontecem. Também eu já vi muitos casos de compulsão alimentar pós-luto, quando a gente perde um ente muito querido, alguém muito próximo, e aí a pessoa ganha muito peso durante esse período de luto. Então o luto também pode estar desencadeando a compulsão alimentar, ou a mudança de casa, a mudança de emprego, alguma mudança que acontece, né? Estudantes que deixam a casa dos pais e vão morar fora, se tem tendência a comer compulsivo, ele acaba descontando na comida também, acaba ganhando muito peso, então volta da faculdade já com 30, 40 quilos a mais, muitas vezes, certo? Bom, essa é a primeira dica, entender qual é o gatilho que está desencadeando para o comer compulsivo. A segunda dica é: tire da sua casa tudo que é comida calórica, comida que se você ingerir em grandes quantidades, elas têm muitas calorias e pode colocar tudo a perder. Por exemplo, então, é o chocolate. Então, a pessoa tem lá uma barra de 200 gramas de chocolate no armário. Se ela está nessa crise compulsiva de comer grandes quantidades, ela vai comer facilmente essas 200 gramas. Né? Então, tem relatos de pessoas que acabam ingerindo o que precisava ingerir no dia todo numa única refeição. Então, a sobrecarga de calorias vai fazer a pessoa ganhar peso. Né? Então, um dos principais problemas da compulsão alimentar é a obesidade. E a obesidade causa vários problemas de saúde, certo? E uma outra dica também muito importante, que a gente entende que as pessoas que têm compulsão alimentar, as pessoas que estão num grau de ansiedade, as pessoas que estão também, que podem desenvolver até depressão, são pessoas que têm baixa serotonina. Então, há necessidade de verificar o que vai te dar mais prazer, o que pode estar aumentando a produção de serotonina. E uma coisa muito importante é se movimentar. Então, a terceira dica é: se movimente, nem se for uma volta no quarteirão, 2 voltas no quarteirão. No primeiro dia você dá uma volta no quarteirão, no segundo dia você já aumenta para 2 e vai aumentando, mas se coloque em movimento, faça alguma coisa. Geralmente a gente fala começar com a caminhada, porque são pessoas que estão muito acima do peso e elas já, né, a própria pessoa acha que não vai dar conta de fazer um outro tipo de exercício. Não tem problema, comece com o que você der conta, comece a uma volta no quarteirão, 2. Se você tem algum problema que não pode fazer caminhada, a bicicleta, ande de bicicleta, ou se não, vai numa academia e faça bicicleta, pelo menos, mas faça um exercício físico. Pode começar com 10 minutos por dia, não precisa começar fazendo muito exercício, mas comece, se exercite. Vai ser muito importante também para você espairecer a mente e sair desse círculo vicioso que é a compulsão alimentar. Eu espero de verdade que essas dicas te ajudem, que tome a iniciativa. Eu tenho um programa que eu trabalho a compulsão alimentar, ele é presencial e online. Então, essas clientes que eu comentei, elas fazem parte desse programa e está mudando realmente a vida, só a forma como ela lida com as emoções, para conseguir gerenciar melhor ali a forma que ela lida com a comida, tá bom? Então, pratique, já comece hoje vendo quais são os gatilhos que te levam para a comida. Faça uma varredura na sua casa, deixe apenas comidas saudáveis na geladeira, porque quando vier a crise de compulsão, você vai tender a comer o que tem ali mais perto, e se exercite. Eu espero então que as dicas tenham te ajudado. Juntas somos mais fortes. Até o próximo vídeo.